Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo. Se você desejar também receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. DDD 99 e o telefone 991520454. Estamos iniciando aí mais um trimestre abençoado, né? Temos aí como tema deste trimestre mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Estamos estudando nas revistas da editora Betel, dominical, adultos. Neste trimestre nós teremos aí como comentarista o pastor Amarildo. Hoje nós vamos estudar na lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Vou passar para você um resumo de todo o trimestre, todas as lições com seus tópicos e subtópicos. Então você passando isso aí no telão, na igreja, né? Seria muito bom para iniciar o trimestre e assim as pessoas vão ver os assuntos que serão estudados durante o trimestre. Se você puder, domingo à noite, conseguir com o pastor passar esse resumo aí, seria então muito bom, né, para que os alunos, para que mais alunos pudessem então participar da Escola Bíblica Dominical. Então vamos colocar aí para você um resumo em slides de todas as lições desse trimestre, com seus tópicos e subtópicos. Vamos então à lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Tópico 1. A queda afetou a verdadeira adoração. O nascimento de Caim e Abel, a oferta que Deus rejeita, a oferta que agrada a Deus. Tópico 2. Dois irmãos, duas ofertas distintas. A perfeita adoração ao Senhor, o caminho da adoração, a pureza da adoração. Tópico 3. A oferta agradável a Deus. Abel, um adorador por excelência. Abel, um homem de fé. O altar da adoração estava em Abel. Lição 2. A proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Tópico 1. Adorando a Deus. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. A adoração após a vitória. A razão da adoração a Deus. Tópico 2. Servindo a Deus com os nossos bens. A adoração parcial, os bens como expressão de adoração, honrando a Deus com os nossos bens. Tópico 3, servindo a Deus com o nosso melhor. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração, ofertando o melhor ao Senhor. Não permita que Satanás roube sua adoração. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Tópico 1. A construção do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava, as ofertas voluntárias, a alegria em contribuir. Tópico 2. A restauração do templo. A restauração do templo nos dias do rei Joás. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias. A restauração do templo nos dias de Josias. Tópico 3. O cuidado com a casa de Deus. O chamado de Deus. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Lição 4. O cuidado e apoio aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Tópico 1. O cuidado de Deus com os obreiros. O cuidado de Deus com os sacerdotes. A oferta e os sacerdotes. A responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Tópico 2. Dando honra aos obreiros. O obreiro é digno do seu salário, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Tópico 3. O Senhor sustenta os seus. O sustento de Deus ao seu ungido. Deus prepara socorro aos seus servos. O cuidado de Deus com o seu ungido. Lição 5. Compaixão. Atitude de quem ama a Deus. Tópico 1. A benevolência de Deus. Deus abençoa o abençoador, socorrendo o aflito. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Tópico 2. Abençoando para ser abençoado.
Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo, sendo imitadores de Cristo, a atitude que agrada a Deus. Tópico 3, auxiliando o próximo, cuidando dos mais próximos, de coração e olhos abertos, empatia, um sentimento nobre. Lição 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Tópico 1, Ageu, o profeta do despertamento. A mensagem de Ageu, saindo da apatia espiritual. A bênção retida. Tópico 2, a bênção da obediência. A importância da liderança, priorizando as coisas de Deus. Deus reprova a desobediência. Tópico 3, o cuidado com o templo. As bênçãos do esforço, as bênçãos da obediência, as bênçãos da santificação. Lição 7, liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Tópico 1, ofertando com alegria. A alegria de contribuir, contribuindo de coração, as ofertas voluntárias. Tópico 2, a igreja exemplar. Uma igreja rica em amor. Os gentios socorrem os judeus. Um exemplo a ser seguido. Tópico 3, a generosidade cristã. Abundantes em generosidade, abundantes em solidariedade. A responsabilidade dos cristãos. Lição 8, a fidelidade na mordomia cristã. Um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Tópico 1, o princípio da mordomia. O conceito de mordomia. Você é um mordomo fiel, administrando os bens recebidos. Tópico 2, o pai zeloso. O caráter do mordomo fiel. Os mordomos do Senhor. O que você tem nas mãos hoje? Tópico 3, sejamos mordomos fiéis. Mordomia e caráter íntegro. O mordomo fiel, administrando com honestidade. Lição 9. O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Tópico 1. O contentamento cristão. Contribuir com contentamento, contribuir com alegria. O materialismo desagrada a Deus. Tópico 2. A generosidade cristã. A generosidade do cristão. A bênção da generosidade. A generosidade da mulher viúva. Tópico 3. A fidelidade a Deus. Assemelhando-se a Cristo, reconhecendo o favor de Deus, generosidade e contentamento. Lição 10. Contribuições. O investindo na expansão do reino de Deus. Tópico 1. O apoio da igreja aos missionários. Amando a obra missionária. Cooperando com a obra missionária. A oferta missionária. Tópico 2. Investindo na expansão do reino. O caráter missionário da igreja. A responsabilidade dos crentes. Fugir ou agir. Tópico 3. O socorro de Deus. As missões têm implicações eternas. O sustento do obreiro cristão. A prática cristã. Lição 11. A participação das mulheres no ministério de Jesus. Tópico 1. As mulheres no ministério de Jesus. O papel das mulheres no ministério. Servir é um ato de gratidão. A relevância das mulheres no ministério de Jesus. Tópico 2. Jesus e as mulheres. Nos passos de Jesus. Marta, a hospitaleira. Maria, a agradecida. Tópico 3. O papel das mulheres na igreja primitiva. Maria, um grande coração. Dorcas, uma mulher admirável. Lídia, um exemplo de hospitalidade. Lição 12. A igreja e os necessitados. O chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Tópico 1. O exemplo das igrejas na Macedônia. Deus generoso, igreja generosa. Alegria em meio à tribulação. Ajudando e sendo ajudado. Tópico 2. Igreja cristã, lugar de acolhimento. A igreja, exemplo do amor de Deus. Igreja, lugar de fraternidade. A estratégia do maligno. Tópico 3. Cooperando com a igreja local. Cooperando com a manutenção do templo. Cooperando com o serviço ministerial. Cooperando com os necessitados. Lição 13. Dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Tópico 1. O dízimo no Antigo Testamento. O dízimo nos dias de Abraão.
o dízimo nos dias de Jacó, o dízimo nos dias de Moisés. Tópico 2, o dízimo no Novo Testamento. Jesus falou sobre o dízimo. Paulo se referiu ao dízimo levítico. Por que dizimar? Tópico 3, ofertando com amor. As ofertas no Antigo Testamento, as ofertas no Novo Testamento. Por que ofertar? Então vimos aí um resumo breve em slides de todas as lições deste trimestre com seus tópicos e subtópicos. Vamos estudar então a lição número 1, que tem como título o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. E aí nós temos o texto áureo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então nós vamos estudar alguma coisa sobre isto, né? Essa diferença entre Abel e Caim. Veja, primeiro a diferença entre os dois. Um era um adorador a Deus e o outro não. Um desejava oferecer a Deus o melhor. O outro desejava oferecer a Deus aquilo que estava disponível. Um desejava oferecer a Deus o melhor que existe. Ele desejava oferecer a Deus a sua própria vida. O outro desejava oferecer a Deus aquilo que ele podia produzir, aquilo que estava disponível para que ele pudesse ofertar. Abel queria dar a sua vida, então colocou um animal em seu lugar para oferecer a Deus então a sua própria vida. Deu uma vida por outra vida. O outro ofereceu as coisas que a terra produzia, né, que Deus dava a todos, né, uma produção, um resultado daquele que plantava. E nós vemos aí a diferença de aceitação de Deus desses dois sacrifícios que foram ofertados, foram colocados no altar diante de Deus. Um sacrifício, fogo desceu sobre ele, dizendo que Deus estava recebendo com agrado. O outro não desceu fogo sobre ele, mostrando que Deus não tinha se agradado tanto quanto se agradou do sacrifício do outro. Quando Abel oferece uma vida em lugar da sua vida, está prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, o sacrifício de Jesus Cristo de si próprio se oferecendo a Deus, dando a sua própria vida. Para Abel se achou um substituto, um cordeiro. Para Jesus não se achou um sacrifício que estivesse à altura. Então ele mesmo deu sua vida, morreu por nós. Então, por isso que o sangue de Abel fala até hoje. O sangue que ele ofereceu no altar, porque sangue é vida. Então ele ofereceu uma vida no altar. Ele morreu por causa disso, porque todo adorador legítimo é perseguido, é odiado. Verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então veja, a legítima adoração a Deus sempre envolve sacrifício. E uma coisa que Deus me revelou bem clara: não existe a presença de Deus, o fogo de Deus, sem sacrifício. O sacrifício para nós sermos salvos, Jesus fez, né? Deu a vida por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Então a obra salvífica de Jesus, não existe nada que possa substituí-la. E Deus não quer que nós ofereçamos a nossa vida aí a Deus, de repente aí morrer, né? Nos matar para nos oferecermos a Deus. Não. Veja bem, nós estamos falando de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Olha aí, os nossos lábios que confessam o Senhor, a nossa vida sendo dada a Deus para a obra de Deus, né? Ensinando, pregando, ministrando às pessoas curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Então tudo isso é uma oferta a Deus da nossa própria vida, é dar a vida. Então veja, alguém que não é capaz nem de dar a seu emprego, né,
deixar o seu emprego para servir totalmente, integralmente a Deus, não prestam um culto legítimo, verdadeiro, que agrada realmente a Deus. Não é possível que alguém que vá dirigir uma igreja e ache que possa ao mesmo tempo estar trabalhando secularmente. Você tem que entregar-se totalmente a Deus, se dedicar totalmente a Deus e à obra de Deus. Senão você não terá tempo suficiente para visitar as pessoas, para evangelizar, fazer a obra de Deus que deve ser feita. E se você não dirige uma igreja, você não é um obreiro inteiramente disponível a Deus, você trabalha, então, veja bem, dedique-se totalmente ao Senhor. Seu trabalho, seu dinheiro, sua vida, sempre esteja disponível a Deus. Agora, para dirigir uma igreja, aí é necessário, é importante, é urgente que você tome a decisão de entregar totalmente a vida a Deus e confiar que Deus vai sustentar você e sua família. Textos de referência, Gênesis 4, de 1 a 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Então veja que Abel, querendo oferecer sua própria vida a Deus, ele escolheu a melhor das ovelhas que ele tinha, que era uma ovelha primogênita, ou seja, a primeira cria, né, de uma ovelha, que era a mais forte do rebanho, a mais bonita, a mais perfeita. Então ele trouxe e ofereceu a Deus. Então ele vai derramar sangue sobre o altar, que está oferecendo uma vida no lugar da sua vida. Está substituindo. A sua vida foi substituída pela vida daquele cordeiro. Pode ver que depois, lá na lei, Deus vai dizer que todo o primogênito era dele, que deveria ser resgatado, comprado, né, através de um sacrifício de um cordeiro. Quem não possuía um cordeiro era pobre e oferecia uma rolinha, né, um passarinho. Mas tinha que oferecer um sacrifício, tinha que oferecer sangue, né, no lugar do seu próprio sangue, no lugar da sua própria vida, oferecer uma vida. Tudo isso prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós, deu a sua vida por nós. A introdução da lição diz: nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a reação de Deus diante dos ofertantes e suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. Então vamos ver aí as primeiras adorações prestadas a Deus, né? Cremos que Adão e Eva prestavam adoração a Deus, porque seus filhos aprenderam, né, de onde eles iam tirar essa ideia. Então cremos que primeiro Adão e Eva deram o exemplo, não é mencionado na Bíblia, mas aí seus filhos ofereciam sacrifícios. Cremos que isso se tornou regular. Nós vamos ver lá que no tempo de que nasceu Sete, né, filho de Adão e Eva, também ali se começou a invocar o nome do Senhor em adoração. A adoração teve continuidade. Vamos ver que Abraão era um homem de altares, sempre oferecendo a Deus sacrifícios, sempre colocando altares por onde passava. Vamos ver que Noé, né, ao terminar o dilúvio, ele faz um altar, veja bem, oferece a Deus um sacrifício. Vamos ver que Abraão é um homem de altares, um homem de adoração a Deus. E assim vamos estudando e vamos vendo que cada homem de Deus, cada servo fiel realmente a Deus, oferecia sacrifícios a Deus. Sempre houveram os altares oferecidos a Deus. Nós hoje temos o nosso próprio corpo, que é um altar de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós.
Mas nós temos que ter uma vida, de adoração a Deus, de sacrifício, né? Levantar aí de madrugada, ter o nosso lugarzinho lá, que é o nosso altar de adoração a Deus, de oração. Todos os dias estarmos ali oferecendo a Deus oração, prestando um culto ao Senhor. Então nós vamos estudar também nesse trimestre as ofertas oferecidas a Deus. Aí vamos ver diversos tipos de ofertas apresentadas a Deus nesse culto de adoração de cada pessoa. No caso, vamos estudar principalmente da igreja em geral. E toda adoração a Deus deve ter como princípio o que está escrito na Bíblia a respeito das ofertas apresentadas a Deus. O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Vemos aí que quem agradou a Deus foi abençoado por Deus. Quem desagradou a Deus foi amaldiçoado por Deus. Tópico 1. A queda afetou a verdadeira adoração. No capítulo 4 do livro de Gênesis, vemos que as consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas a eles, mas se estenderam também aos seus descendentes. Isso porque, após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Romanos 3:23. As atitudes de Caim, o primogênito do casal, evidenciam quão perverso o homem pode ser quando dominado pelo pecado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão ao se deixar dominar pela ira após Deus desaprovar sua atitude e sua oferta. Gênesis 4:8. Então sabemos aí que foi gerado Caim, depois Abel, e evidentemente que também filhas, né? Pense nisso aí, tá? Adão e Eva tiveram também, além dos filhos homens, tiveram filhas mulheres. A Bíblia começa narrando então os dois filhos primeiros, Caim e Abel. Havia harmonia, havia amor, havia comunhão e havia adoração a Deus. Mas o pecado estava presente ali. E se o primeiro casal permitiu então que o pecado entrasse na vida deles, seus filhos herdam este pecado. Evidentemente, o homem escolhe seguir o caminho do bem ou do mal, porque a árvore que comeu Adão e Eva era o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem, Deus diz: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, havia dois caminhos a serem seguidos. O homem recebeu de Deus o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Havia a possibilidade no jardim de ele comer do fruto proibido ou não. Se ele não come, ele comeria da árvore da vida e viveria para sempre. Mas como ele comeu, desobedeceu a ordem de Deus, ele foi proibido de comer da árvore da vida e viver para sempre. Então é uma escolha. Vemos então que Abel escolhe fazer o bem e Caim escolhe fazer o mal. Então, quando oferecem a Deus sacrifício, uma adoração, Deus responde com fogo ao sacrifício que Abel fez, mostrando que se agrada daquele sacrifício. O sacrifício de Caim, Deus não se agradou, não veio fogo sobre ele, comprovando que Deus se agradava. Daí Caim invejou o seu irmão, se irou contra seu irmão, atendendo o pecado que estava presente. Dentro de cada um deles existia a semente do pecado. Agora, a semente só vai funcionar, só vai produzir fruto, se a pessoa permitir. Então, Abel não permitiu que o mal o dominasse, mas Caim permitiu que o mal o dominasse. Então, ele mata o seu irmão. Tópico 1, subtópico 1. O nascimento de Caim e Abel. Caim e Abel foram gerados após a queda, Gênesis 3, quando Deus já havia prometido um redentor da raça humana, Gênesis 3,15. Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, o seu primogênito, Gênesis 4:1. Segundo o pastor Marcos Santana da Silva, o nome Caim costuma ser associado à ideia de aquisição, sugerindo que o nascimento daquele menino ocorreu em meio a uma grande expectativa.
Talvez por Adão e Eva pensarem que a promessa feita em Gênesis 3,15 se cumpriria em Caim. Ele foi o primeiro ser humano a nascer após a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. Então veja que Eva ficou agradecida a Deus por ter alcançado, então, ter um filho homem. E, provavelmente, ligando a promessa de Deus em Gênesis 3,15, que ele enviaria um homem que redimiria, o ser humano do seu pecado, ela pode ter pensado que este aí nasceu para fazer isto. O nome Caim está associado, então, à aquisição, ou seja, receber de Deus. Depois, então, nasce Abel. E o nome que ele recebe, então, Abel, significa fôlego. Então, Deus está dando um filho que vai ter o sopro, que vai ter o quê? O sentido de adorar a Deus, de ministrar ao Senhor. Esse fôlego pode significar a brevidade da vida humana. Então, o nome Caim indica que a vida vem de Deus. O nome Abel diz que essa vida é breve. Tópico 1, subtópico 2. A oferta que Deus rejeita. A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor oferecendo parte de sua produção. Em um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Indignado com a decisão de Deus, Caim premeditou a morte de Abel. Gênesis 4, 3, 5 e 8. Então veja bem, se quando Caim mata Abel, só existia então no mundo 4 pessoas, então este foi o primeiro e foi o maior assassinato que existiu na face da terra. Ele matou 25% da população do mundo de uma vez só. Então Caim foi o maior genocida que já existiu na face da terra. Foi o primeiro homem a ser usado por Satanás com violência, que hoje está tão presente em grande parte da população do mundo. Então vemos aí que os 2 irmãos resolveram adorar a Deus, ofertar algo a Deus. Como Abel cuidava de animais, ele ofereceu então um animal em seu lugar. Ele queria oferecer sua vida, ofereceu uma vida em lugar da sua vida. Ofereceu-lhe um cordeiro. Enquanto que Caim cuidava de plantação, de agricultura, e ele ofereceu daquilo que ele tinha, que ele plantava, que ele colhia. Mas não tinha em seu interior o desejo de oferecer sua própria vida, apenas oferecer uma oferta a Deus. É a diferença entre uma oferta, um louvor, e uma adoração. Nós temos hoje muitos milhares e milhares, milhões de pessoas que louvam a Deus. Agora, adoradores existem pouquíssimos. Por isso que Jesus diz, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus procura os adoradores. E é difícil encontrar um legítimo adorador que dá a sua vida, oferece totalmente a sua vida a Deus. Então veja que Caim mata o seu irmão, depois ainda responde mal a Deus, dizendo que ele não era tutor, não era cuidador do seu irmão, tenta esconder o seu pecado. Então ele tinha um coração realmente perverso, foi expulso por Deus, e ele então vai se casar com uma de suas irmãs e gerar então filhos. Mas veja que todos esses aí têm a semente do pecado em si. Veja que quando nasce o filho de Adão e Eva, outro filho, que vem para substituir o Abel, que é o Sete, a Bíblia diz bem claro, nasceu Sete, a imagem e semelhança, não de Deus, a imagem e semelhança de Adão, porque dentro dele existia o quê? A semente do pecado. Tópico 1, subtópico 3, a oferta que agrada a Deus. Deus atentou para a oferta de Abel, diferentemente da oferta apresentada por Caim. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido por fé e por um caráter justo, Gênesis 4:4.
Essa atitude tornou Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. O autor do livro de Hebreus registrou a fé, a justiça, o testemunho e a entrega de Abel. Hebreus 11:4. Então vemos que Deus se agrada da oferta de Abel, não se agrada da oferta de Caim. Veja bem que Abel, então, está dando o quê? Uma vida. Sangue é vida. Está dando um animal em seu lugar. Veja bem, apresentando uma vida a Deus no lugar da sua própria vida. Então ele substitui sua vida pela vida do animal. Agora é muito importante prestar atenção que ele escolheu o melhor animal que ele tinha. O filho primogênito, né, de uma ovelha, sem defeito, né, assim como lá no sacrifício oferecido a Deus, lá no tempo da lei, nós vamos ver que sempre tinha que ser escolhido o melhor animal, o primogênito, né, de um ano, bem limpinho, branquinho, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, para se oferecer a Deus. Então aqui Abel está fazendo isso, mostrando que é uma verdadeira e legítima adoração. A Bíblia não diz que Caim foi lá escolher as melhores hortaliças, os melhores frutos, foi lá, escolheu ali o melhor que existia para oferecer a Deus. Apenas diz que ele trouxe do fruto da terra para oferecer a Deus. Então, tanto o adorador quanto a adoração que ele prestou eram legítimas, perfeitas, justas, que agradavam a Deus. Já no caso de Caim, tanto o adorador quanto a oferta que ele trouxe não agradaram a Deus, porque não tinha o coração voltado para Deus, não queria realmente dar o melhor para Deus e nem a sua própria vida a Deus. Então é registrado pelo autor aos Hebreus, que para mim é o apóstolo Paulo, ele registra então esse evento, mostrando que Abel ofereceu o melhor sacrifício, foi aceito por Deus, e esse sacrifício prefigurava exatamente o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Jesus oferece o sacrifício perfeito a Deus, ele próprio, sua vida, seu sangue. Tópico 2. Dois irmãos, duas ofertas distintas. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram suas ofertas ao Senhor. Gênesis 4, 3 e 4. Abel ofertou os primogênitos de suas ovelhas e sua gordura. Já Caim ofertou ao Senhor do fruto da terra. O Senhor, contudo, agradou-se pela oferta de Abel, mas rejeitou de Caim. A razão disso não foi a origem da oferta, e sim o coração deles ao ofertar. Primeiro livro de Samuel 16, 7. Evidenciando que o Senhor não aceita ser adorado de qualquer maneira. Então veja que Abel vem e oferece o primogênito, né? Ou seja, o filho mais perfeito, mais bonito, sem nenhum defeito. Ele escolhe o melhor que ele tem para oferecer a Deus. E ele oferece o animal e a sua gordura. Essa gordura tem importância. Veja que Deus até proibiu os sacerdotes de comerem a gordura, porque o melhor, o mais desejado, né, do homem quando vai comer uma carne assada, um churrasco, ele quer o quê? Com gordura, né? Gosta daquele gosto da gordura. Então, quando Abel oferece aí o animal e a gordura, olha, Deus se agrada, ele está oferecendo realmente do melhor. Ele deixa de aproveitar disso, ele não comeu da oferta, ele ofereceu a oferta a Deus. Deus quer o nosso melhor. Por isso mesmo, a oração que nós fazemos de madrugada a Deus agrada a Deus, porque é o melhor horário que nós temos, o mais importante que nós temos. Nós vamos oferecer a Deus esse sacrifício, esse horário de maior importância para nós. Então ali importou a oferta e importou o coração do ofertante. Abel desejava dar a sua própria vida. Abel desejava dar o seu melhor, escolheu o melhor que ele tinha e deu uma vida em lugar da sua vida. Tópico 2, subtópico 1. A perfeita adoração ao Senhor. A história de Caim e Abel nos ensina que o Senhor é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Êxodo 34, 14. Jesus nos ensina a excelência da adoração. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas 4, 8. Na antiga aliança, Moisés deixou claro que as ofertas a Deus deveriam ser as melhores, mesmo se feitas por quem não tinha muitos recursos.
Levítico 22, 22. Então veja que Levítico 22, 22 vai falar das ofertas que não devem ser oferecidas a Deus. Aí o cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. No versículo 24, o machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isso na vossa terra. Versículo 25, também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Então, a advertência de Deus para não se oferecer qualquer coisa para Deus, principalmente aquilo que não é importante, não tenha valor para você, aquilo que está sobrando, né? Tem que ser algo que lhe custe alguma coisa, tem que ser algo importante realmente para você. A adoração envolve sacrifício. Lembrando sempre, Abel deu a sua vida, apresentou o melhor, mais puro, mais santo, mais perfeito sacrifício. Ele coloca um animal em seu lugar, mas ele está dando a Deus a sua vida. Está derramando o sangue do animal em lugar do seu próprio sangue. Veja que existe reciprocidade de Deus para conosco. Quando é que Abraão foi totalmente abençoado? Quando ele deu a vida do seu próprio filho, que ele tinha de mais importante, seu filho. O que Deus diz para ele? Deus diz, porquanto fizeste isso, Abraão, eu agora te abençoarei grandissimamente. Tópico 2, o caminho da adoração. Deus não recebe a adoração de quem não anda na vereda da fé. Hebreus 11:6, como declarado pelo profeta Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. O comportamento rebelde de Caim mostrou que ele vivia separado de Deus. Mais tarde, ele foi identificado como do maligno, ou seja, como alguém conduzido por Satanás. 1 de João 3:12. Então a Bíblia declara, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você prestar um legítimo culto a Deus, uma legítima adoração a Deus, olha bem, exige aí o quê? Um sacrifício, ou seja, exige um coração dedicado a Deus, que tenha fé em Deus. Quando você dá a Deus, você tem que ter fé que Deus está recebendo. E Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que lhe prestam culto, daqueles que o adoram. Então é preciso um coração sincero, arrependido, né? Uma pessoa que está diante de Deus, apresentando-se. Olha aí, pedindo perdão, primeira coisa, né? Na oração é pedir perdão. Primeira oração sempre tem que ser essa, arrependimento de pecados. Depois vem o quê? Agradecimento. Sempre agradecer a Deus. Depois vem o quê? Louvor. Aí depois é que vem a adoração. Então existe um caminho a ser seguido na adoração. Veja que lá no tabernáculo existe um caminho. O primeiro caminho começa com o quê? Com o altar de sacrifício. Veja que é importante. Aí o altar de sacrifício. Depois vem o quê? A pia, né? Onde o sacerdote lavava, olha aí. Tem que haver o quê? Uma purificação. Aí depois entra no lugar santo, você vê lá a palavra representada ali pelos pães da proposição, né? Então você lê a palavra quando vai prestar um culto a Deus. Existe ali um candelabro, né? Que é o que representa o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Existe ali um altar de incenso, que representa o quê? As orações, né? Você vai orar, está ali em comunhão com Deus, em oração. Depois de tudo isso é que vai você entrar no Santo dos Santos, onde está a presença de Deus. Olha bem, que ali se coloca o quê? Sangue na tampa da arca, no propiciatório. Significa o quê? Uma vida sendo oferecida a Deus. Você oferece a sua vida a Deus. Então existe um caminho a ser percorrido para uma legítima oração, uma legítima adoração a Deus.
um verdadeiro culto prestado a Deus. Então Caim mostra que ele não tem um coração sincero, não ama realmente a Deus, não quer oferecer sua própria vida a Deus e nem quer oferecer do melhor que ele tem para Deus. Ele é identificado claramente na Bíblia como sendo do maligno, veja bem, pertencendo a Satanás, inspirado, conduzido por Satanás. Infelizmente, nós temos aí na revista vários comentários de calvinistas, né? E eles não conseguem captar essas coisas espirituais, aquilo que só é revelado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 3, a pureza da adoração. Ao ter sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja de tal maneira que planejou o assassinato do próprio irmão, Gênesis 4:8. A Bíblia ressalta que o cristão fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade. Provérbios 14:30. Caim é um exemplo de que o Senhor não aceita a adoração de aparências, mas a adoração vinda de um coração submisso, quebrantado e sincero, que expressa o amor a Deus e a fé que move o adorador. Então veja, o sentimento que mais flui assim de um rebelde, de um seguidor de Satanás, de alguém rancoroso, né? De alguém maligno, é a inveja. Veja que por inveja Caim matou Abel, por inveja Jesus Cristo foi entregue à morte. Veja bem, sempre está aí o quê? A inveja presente. Então todo adorador, ele é perseguido pelos invejosos. Veja bem, todo legítimo adorador, todo homem de Deus, ele é perseguido por pessoas que não são legítimas adoradoras. Pessoas que ficam com inveja quando veem um homem de Deus, quando estão diante de um homem que realmente adora a Deus em espírito e em verdade. Veja que Abel foi logo perseguido pelo seu irmão, enquanto não o matou, não sossegou. Assim aconteceu, por exemplo, com Davi, né? Saul odiava Davi porque tinha inveja de Davi. Veja que a inveja está presente sempre na morte dos verdadeiros legítimos adoradores a Deus. Então veja que Caim era o primogênito. Então ele achava assim, eu tenho a primazia em tudo. O que eu faço deve ser aí, do agrado de Deus. Deus tem que dar primazia para mim. Eu sou o primogênito, eu sou o mais importante. E isso fez com que o seu coração se azedasse. Ele permitiu que o pecado então se alastrasse em seu interior, porque ele era orgulhoso, né? Porque ele achava que ele é que tinha que ser reconhecido. Então seu irmão estava em segundo lugar. A prioridade era totalmente para ele. Então quando ele vê que Deus se agrada de Abel, do sacrifício de Abel, ele fica chateado, furioso, enraivecido e tem inveja do seu irmão. Tópico 3. A oferta agradável a Deus. Caim levou ao Senhor o fruto da terra. Já o adorador Abel ofereceu ao Senhor o melhor do seu rebanho. Isso significa que Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Gênesis 4:4. Então, como já dissemos, Caim ofereceu daquilo que estava disponível e nem procurou o melhor da terra. Ele não foi procurar o melhor fruto, aquele maior fruto, aquele mais bonito. Ofereceu daquilo que estava disponível ali. Veja que o coração de Abel é completamente diferente. Ele foi escolher aquilo que iria oferecer a Deus. Ele procurou o primeiro filho de uma ovelha. Então, o melhor, ele escolheu aquele sem nenhum defeito. Ele foi escolher o primogênito das ovelhas. Então, aquele melhor que ele tinha ali é que ele foi conduzir a Deus, que ele foi ofertar a Deus. E ele oferece o animal e sua gordura. Veja, o que se podia aproveitar do carneiro ali era o que? A gordura, né? Sua pele, sua carne. Ele oferece tudo a Deus, ele queima tudo em sacrifício a Deus. Ele derrama sangue. Isso é muito importante. Sangue é vida. Tópico 3, subtópico 1. Abel, um adorador por excelência. Abel foi um homem reto.
Mateus 23, 35, 1 de João 3,12, que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele o matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, que se regozijou com a oferta. Abel agradou ao Senhor com a expressão da fé de um coração sincero e cheio de amor. Mateus 22, 37. Voltado para Deus. Primeiro livro de Samuel 16, 7. Cujas obras eram justas. Hebreus 11, 4. Abel certamente adorava a Deus em espírito e na verdade. João 4, 24. Então a Bíblia dá testemunho de Abel, que era justo. Quem chama Abel de justo? O próprio Jesus Cristo. Olha só que coisa importantíssima. Está em Mateus 23, 35. E o apóstolo João dá testemunho, sempre movido pelo Espírito Santo, evidentemente, de que as obras de Abel eram justas. E é interessante que João fala isso num contexto de o mundo nos odiar. Olha só, aqueles que vivem no pecado, eles odeiam quem vive com Deus, quem vive em comunhão com Deus. Então Abel se mostrou um verdadeiro adorador, porque ofereceu do melhor e ofereceu a sua própria vida a Deus, colocando o animal em seu lugar. Ele escolheu, então, o melhor que ele tinha. Tópico 3 sobre tópico 2, Abel, um homem de fé. A fé moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus, fato que o colocou na galeria dos heróis da fé, como está em Hebreus 11, 4. O testemunho bíblico sobre Abel nos remete aos seus pais, mesmo passando pela disciplina do Senhor ao serem lançados fora do jardim. Adão e Eva não deixaram de transmitir aos filhos a fé no Criador e o que conheciam sobre Deus e sua vontade. Em gratidão a Deus, Abel se dispôs a oferecer o melhor do fruto de seu trabalho. Então, evidentemente, vemos aí que Abel, ele creu que ele, oferecendo a Deus o melhor que ele tinha e dando a sua própria vida a Deus, colocando então o animal em seu lugar, ele agradaria a Deus. Veja bem, ele estava em segundo lugar. Primeiro era Caim. Então ele tinha que fazer algo que chamasse a atenção de Deus. Algo que fosse muito importante, que fosse do melhor realmente. Então o desejo profundo do coração dele era agradar a Deus. Era ser aceito por Deus. Era dar a sua vida a Deus. Era estar totalmente disponível para Deus. E isso exige fé. Como é que você vai fazer isso se você não tiver fé? Como é que você vai dar do melhor que você tem se você não acreditar que Deus vai receber e que Deus é galardoador daqueles que o buscam pela fé e com fé. Então cremos que Adão e Eva já orientaram seus filhos a prestarem culto a Deus. Tópico 3 sobre tópico 3. O altar da adoração estava em Abel. O altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. Segundo o dicionário bíblico, Wycliffe, no Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para o altar, misber, lugar de sacrifício, que deriva do verbo zevar, matar, sacrificar. Em Esdras 7,17, aparece a palavra aramaica, mirá, formada a partir da mesma palavra. O fiel adorador oferece o seu melhor no altar. Abel ofereceu a Deus o melhor cordeiro de seu rebanho. Antes de reverenciar a Deus no altar, Abel já o adorava em seu coração. Ele ofereceu o melhor animal que tinha, demonstrando uma devoção que não se restringe a palavras, mas que se expressa com atitudes concretas, em espírito e em verdade. João 4, 22 e 23. Então, o altar é um lugar de sacrifício, de apresentar a Deus um sacrifício. Veja bem que o adorador, ele sempre tem que ter esse sentido. Ele está oferecendo a Deus um sacrifício. E o sacrifício tem que ser o mais perfeito possível. Então, vem do coração já, do interior, esse desejo de dar a Deus o principal, o melhor. De preferência, o dar a si mesmo. Então veja bem, é um matar a si mesmo, né?
é um se sacrificar a si mesmo. O apóstolo Paulo diz o quê? Estou disposto até a morrer pelo Evangelho, a dar a minha vida. Ele disse, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Veja, ele se apresentava a ele mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que nós temos que fazer. Então veja que tem muita gente fazendo conta, né, de dinheiro, de alguma coisa que vai dar a Deus. Veja que aqui o verdadeiro adorador, ele dá a sua própria vida. Imagine, dinheiro não é importante, a vida é muito mais importante. É o melhor que ele tem, a própria vida. Então tem que tomar cuidado com essa parte, né? Porque às vezes a pessoa, o pensamento, né, vai lá para o dinheiro. Mas aqui é a vida. É uma vida dada a Deus, ofertada a Deus. É um sacrifício de si próprio dado a Deus. Conclusão. Deus encontrou em Abel a genuína fé de um adorador. Que assim como Abel, possamos ofertar nossa adoração sincera a Deus, para que o mundo veja a graça de Cristo derramada sobre nossa vida. Então veja que Deus encontrou em Abel um verdadeiro e legítimo adorador, um homem de fé. E essa fé agrada a Deus. Então nós temos que vivermos de tal maneira que a nossa fé agrade a Deus. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus em oferta viva, santa e agradável a Deus, prestando um legítimo culto a Deus, onde nossa própria vida é ofertada a Deus. Então aquilo que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem não pode ofertar a Deus a própria vida, nunca será um legítimo adorador. Vamos orar agora? Se você ouvindo esta palavra, se você sabendo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, olha só, o maior e perfeito sacrifício que já existiu. Jesus Cristo, sem pecado, perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se deu a si mesmo, ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício por nós. Ele se ofereceu a Deus. Veja bem, esse é o perfeito sacrifício. Esta é a perfeita adoração. Esse é o perfeito culto a Deus. Veja, Jesus veio, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, o juízo de Deus que estava sobre nós, e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Ele mesmo se ofereceu, se deu a Deus em sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então entregue a sua vida para Deus agora. O Espírito Santo vai entrar aí na sua vida agora e vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você agora se arrepende, pede perdão a Deus e recebe agora o Espírito Santo. Você nasce de novo, sai daquela vida de descendência de Adão e pecado e nasce agora da palavra de Deus, do Espírito Santo, e agora você vai viver uma nova vida, você é uma nova criatura. Agora vai viver para agradar a Deus. Vamos orar por você agora. Se você está doente ou está enfermo, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário nossas doenças e enfermidades. Creia e receba o seu milagre, receba a sua cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo agora e pedindo perdão. Clame agora a Deus por salvação, por perdão. Receba perdão em nome de Jesus, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Toca, Senhor, perdoa todos os seus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, você pode nos ajudar para que esse trabalho seja divulgado para outros. Basta você dar aí, gostei aí, né? Um legal aí. Aí você clicando aí embaixo, você vai nos ajudar. E se você se inscrever no canal, olha, não paga nada, é gratuito, viu? Tudo aqui é gratuito. Então você clica aí, inscrever-se, você receberá toda vez que eu colocar um vídeo aí. Eu faço comentários da CPAD, faço comentários da Betel, faço comentários da Central Gospel e também visito as igrejas pregando, ministrando
curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, escola bíblica de obreiros, congressos de escola bíblica dominical, pregações para ganhar almas. Então visitamos as igrejas e aí nós colocamos geralmente vídeos aí também quando fazemos essas visitas. Então você vai receber em primeira mão esses vídeos. Então clica aí, inscrever-se e gostei aí. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também os estudos escritos, além do da revista, para ajudar você. Então entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, 99991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, também este é o mesmo WhatsApp, 99991520454. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.